A história começa em 5 de março de 1990, em Banur, Kolkata, onde há um apartamento. Eram cerca de 17 e Yashomati Parikh, que havia ido a um templo, estava voltando para casa. Ela pegou o elevador para ir ao seu apartamento, que ficava no terceiro andar. Quando chegou à porta de sua casa, bateu na porta, mas ninguém a abriu. Yashomati continuou batendo repetidamente, mas não houve resposta. Ela bateu mais forte por 2 a 4 minutos, mas ainda assim ninguém respondeu. Neste momento, Yashomati começou a sentir muito medo. Ela bateu mais alto e fez barulho, mas nada vinha de dentro. Devido ao barulho, as pessoas começaram a se reunir do lado de fora. Agora, você sabe quem estava dentro da casa? Dentro da casa estava Ratal Parikh, filha de 18 anos de Yashomati. Aos poucos, as pessoas começaram a se reunir ali. Como a porta não era aberta, decidiram arrombá-la. Após arrombá-la, Yashomati entrou na casa com os vizinhos. Assim que ela entrou, encontrou as roupas da filha no chão, roupas que Ratal havia vestido naquele mesmo dia. Nesse momento, o coração de Yashomati disparou. Ela correu para o quarto da filha, mas ao abrir a porta, viu Ratal deitada no chão, com sangue espalhado pelas paredes do quarto. Só havia sangue vermelho visível por todos os lados. Ao ver isso, a mãe gritou, sem conseguir entender o que havia acontecido com a filha. A partir desse momento, começou um mistério que todos que tentaram resolver acabaram questionando suas próprias conclusões. A história começa com uma família de 4 pessoas: Nagardas Parikh, Yashomati Parikh, Ratal Parikh e Bhavesh Parikh. Nagardas e Bhavesh tinham uma joalheria que estava indo bem. Yashomati era dona de casa, e a filha Ratal estava no 10º ano escolar, estudando na Valley Goldsmith School. Como mencionado, Ratal estava no 10º ano, e seus exames finais estavam marcados para março. No dia 1 de março pela manhã, Ratal saiu de casa para a escola, com sua mochila e todo o material necessário, já que moravam no terceiro andar. Ela saiu por volta das 7 e voltou para casa às 3. Ao chegar, contou à mãe que o segurança do condomínio olhava para ela de maneira muito inapropriada e frequentemente a incomodava. Ao ouvir isso, a mãe ignorou e disse para a filha se concentrar nos estudos e não ligar para essas coisas. No dia seguinte, Ratal não foi à escola, mas em 3 de março voltou a frequentá-la. Ao retornar para casa, informou novamente à mãe que o segurança havia pedido para ela ir ao cinema com ele, de forma muito inapropriada. Inicialmente, quando a filha mencionou isso pela primeira vez, alguma ação deveria ter sido tomada. Mas, dessa vez, ao trazer o assunto novamente, a mãe ficou brava. À noite, quando Nagardas Parikh voltou para casa, ela contou tudo a ele. Mais tarde, Nagardas registrou uma reclamação na administração do condomínio, que a encaminhou para a empresa de segurança responsável. Inicialmente, o segurança foi removido do local, mas voltou a trabalhar ali por meio de outra empresa. Vamos descobrir mais sobre esse segurança. Seu nome era Donald Joe Chatterjee, tinha 25 anos. Já era casado e não costumava conversar muito com ninguém no condomínio. No dia 4 de março, a empresa de segurança informou a Donan que ele deveria ir para outro local prestar serviço e que não poderia mais trabalhar no apartamento Ananda devido à reclamação registrada contra ele. Então, chega o dia 5 de março, uma data importante. Embora Donan estivesse escalado para trabalhar em outro lugar, ele não foi. Em vez disso, voltou para o apartamento Anand logo cedo. No dia 5 de março, Ratal tinha um exame e saiu de casa cedo pela manhã, devendo retornar por volta das 13h30. A escala de trabalho de Dona Joe era das 6 às 14, mas, mesmo tendo sido transferido para outro local, ele estava presente no condomínio. Não se sabia o motivo de sua presença, mas ele permaneceu ali até às 16, mesmo após a chegada do segurança do turno da tarde. Durante esse tempo ele ficou uniformizado, mas depois foi para o quarto dos guardas, onde trocou de roupa, vestindo calça cinza e uma camisa creme. Ele permaneceu na área do condomínio até às 17. Por volta das 17h20, Yashomati foi ao templo como de costume. Às 17h25,
Dona Anjou subiu para o terceiro andar. Um dos guardas o questionou sobre para onde ele estava indo, e ele respondeu que precisava fazer uma ligação para a sua agência, pois havia um problema relacionado à sua transferência para outro local de trabalho. Naquela época, poucos tinham telefone, então Donan precisava subir até o terceiro andar para usar o telefone. Ele subiu e permaneceu lá por cerca de 20 minutos. Enquanto isso, um homem da agência de segurança chegou ao condomínio para verificar se o novo guarda havia assumido o posto. O guarda da noite informou que Donan estava de serviço naquele dia, contrariando a instrução de que ele deveria estar em outro lugar. Surpreso, o representante da agência perguntou onde Donan estava, e o guarda disse que ele havia subido para o terceiro andar. O representante chamou Donan, que respondeu que desceria em 5 minutos. Às 17h45, Donan desceu, alegando que iria assumir o novo posto em alguns dias. Ele pegou sua bagagem e deixou o condomínio às 17h50. Pouco depois, às 17h55, Yashomati retornou do templo. Ela bateu na porta repetidamente, mas não houve resposta. Como mencionado anteriormente, a porta foi arrombada, e ela encontrou sua filha morta no quarto, com ferimentos e sangue espalhado por toda parte. A notícia da tragédia rapidamente se espalhou, e vizinhos começaram a chegar ao local. Nagardas e Bhavesh também foram chamados. A polícia chegou por volta das 21h, quando muitas pessoas já estavam no local. O corpo de Ratal foi enviado para a autópsia, e a polícia coletou evidências, incluindo um botão de camisa creme encontrado no quarto de Ratal, além de outros itens. No dia seguinte, em 6 de março, Nagardas foi questionado sobre suspeita. Ele mencionou Dona Anjó, explicando que sua filha havia sido assediada por ele, e que uma reclamação já havia sido feita à administração do condomínio. Nagardas explicou à polícia que acreditava que Dona Anjó poderia ter cometido o crime por vingança, devido à reclamação registrada contra ele. No mesmo dia, Yashomati também foi interrogada e corroborou a história, acrescentando que um relógio havia sido roubado de sua casa no dia anterior. Ela também mencionou que o ascensorista do prédio havia visto Dona Anjou subir em direção ao apartamento. A polícia então interrogou o ascensorista, que afirmou ter visto Dona Anjou descer às 17h45, mas não se lembrava de tê-lo visto subir, pois estava no banheiro naquele momento. Em seguida, o guarda da noite foi questionado. Ele confirmou que viu Donan subir às 17h25 e descer às 17h45, acrescentando que o gerente da agência de segurança também estava presente durante esse intervalo. O gerente explicou à polícia que Donan não deveria estar naquele local, pois havia sido transferido. Ele também relatou que chamou Donan, que desceu após alguns minutos, e que Donan justificou sua presença, dizendo que precisaria ir à sua aldeia naquela noite para cumprir um ritual familiar relacionado ao nascimento de uma criança. O gerente afirmou ainda que Donan saiu do condomínio por volta das 17h50, carregando sua bagagem. Dias depois, o relatório da autópsia revelou que Ratal sofreu 21 ferimentos no corpo e que havia sinais de relação sexual. A causa da morte foi estrangulamento seguido de ataques com uma faca. Com base nos relatos e nas evidências iniciais, a polícia prendeu Dona Anjó em 12 de maio de 1990, na aldeia onde ele havia se refugiado. Na casa de Dona, a polícia encontrou as roupas que ele usava no dia do crime e um relógio que correspondia ao descrito por Yashomati como roubado. De acordo com a polícia, no dia do crime, Dona subiu ao terceiro andar e de alguma forma conseguiu entrar na casa de Ratal. Ele teria cometido o ato sexual, seguido pelo estrangulamento e os ataques com faca, antes de sair do local. Com essas evidências, Dona foi acusado de assassinato, estupro e roubo. Ele foi condenado à pena de morte em primeira instância, e a sentença foi mantida em apelações no Tribunal Superior e na Suprema Corte da Índia. Um pedido de clemência foi negado pelo presidente da Índia, e sua execução foi marcada para 15 de agosto de 2004. Na manhã de 15 de agosto de 2004, Dona Anjou foi levado ao local da execução. Enquanto era conduzido pelos policiais, ele perguntou ao oficial: "Quando eu morrer,
A polícia encontrará o verdadeiro culpado, ou o caso terminará aqui. O oficial ficou em silêncio, sem resposta. Donan fez a mesma pergunta ao carrasco, Nathan Malik, pedindo que o verdadeiro responsável fosse punido. Donan Joe foi enforcado naquele dia, e sua família recusou-se a reivindicar seu corpo. A polícia realizou seus ritos funerários. Posteriormente, o carrasco, que relatou ter pesadelos recorrentes com Donan ajoelhado em seus pés, abandonou sua profissão e passou a vender itens religiosos perto de um templo. Este foi seu último caso de execução. Com Donan morto, parecia que o caso estava encerrado, mas perguntas e dúvidas começaram a surgir. Há muitos pontos que não se encaixam completamente nos eventos narrados. Vamos analisá-los. Primeiramente, às 17h20, Yashomati foi ao templo, e às 17h25, Donan subiu ao terceiro andar. O ascensorista afirmou que estava no banheiro quando Donan subiu, mas disse ter visto Donan descer às 17h45. Isso dá a Donan apenas 20 minutos para cometer o crime, mas o que chama a atenção é porque a porta de Ratal estava aberta. Ratal sabia que Donan era uma ameaça, pois havia assediado ela anteriormente. Se a porta estivesse trancada, por que ela abriria para ele? Além disso, quando Donan saiu, como a porta foi trancada por dentro? Quando Yashomati retornou do templo, a porta estava fechada por dentro, o que não faz sentido se Donan já tivesse saído. Outra questão intrigante é o relógio supostamente roubado. Por que Donan guardaria o relógio por 2 meses, sabendo que poderia ser uma evidência contra ele? O mesmo vale para o botão de sua camisa encontrado na cena do crime, o que a perícia nunca conseguiu provar com certeza que pertencia à roupa. Além disso, quando o corpo de Ratal foi encontrado, os vizinhos se reuniram no local, mas a polícia só foi informada às 21h. Nesse período, muitas pessoas tiveram acesso ao local do crime, o que poderia comprometer as evidências. Mais tarde, o relojoeiro que vendeu o relógio à família de Ratal afirmou que o modelo era o mesmo, mas o número de série não correspondia ao que havia sido vendido a ele. Isso sugere que o relógio encontrado com Donan poderia não ser um. Outro detalhe estranho foi a mudança abrupta da família de Ratal. Dentro de uma semana após o crime, eles deixaram a casa e, em 6 meses, mudaram-se completamente para Mumbai, abandonando um negócio bem sucedido. Finalmente surgem teorias mais sombrias. Alguns sugerem que a própria mãe de Ratal poderia estar envolvida, mas isso levanta a questão dos sinais de relação sexual encontrados no corpo. Contudo, não houve teste de DNA para confirmar a origem do material genético, deixando essa possibilidade aberta, ainda que perturbador. Com tantos pontos contraditórios e lacunas nas evidências, o caso de Ratal Parikh permanece um mistério. Donan Joe pode ter sido culpado, mas também é possível que um inocente tenha sido condenado. Quem realmente tirou a vida de uma jovem cheia de sonhos? O verdadeiro culpado ainda pode estar em liberdade,